Então, estamos aqui no Anjo Guardião, neste domingo, 19h30, para mais uma preleção. E hoje nós estamos trazendo o capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que fala das bem-aventuranças. Hoje nós vamos falar sobre bem-aventurado os aflitos. Bem-aventurado os aflitos. Faz sentido isso? Bem-aventurados os aflitos. A tradução que normalmente se dá como bem-aventurado, normalmente se fala felizes como bem-aventurado. Então, torna a perguntar, faz sentido? Felizes os aflitos? Não é possível compreender isso assim, simplesmente analisando ao pé da letra. Com essa tradução, substituindo-se aventurado por felizes. Uma vez que todos nós sabemos que a felicidade não está na aflição. A felicidade está na paz, na alegria. Então, fica difícil de compreender, né? Mas é uma frase que tem mais outras partes. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E agora? Ficou compreensível? Felizes os aflitos, porque serão consolados. Que felicidade é essa? Já começa sofrendo, vai ser consolado e vai ficar feliz. Melhor não ser aflito. Não é isso? Bem felizes os aflitos, por quê? Nós temos que entender isso de uma maneira que a gente possa ouvir essa frase e saber o que ela quer dizer. E o Espiritismo nos ensina que a fé, ela tem que ser raciocinada. Então eu não posso chegar para vocês aqui e falar, não, porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E está tudo certo. Não, não está. Não é compreensível nem para mim, nem para vocês. Então vamos procurar interpretar melhor essa frase, bem-aventurados os aflitos. Aventurado vem de aventura, ventura, que quer dizer o quê? Jornada, etapa, maratona, caminhada, trajeto. Isso é uma aventura. Se for difícil, um trajeto difícil é uma aventura. Então ficamos então de todas essas alternativas, vamos usar uma delas. Jornada difícil. Tá? Aventura, trocar por uma jornada difícil. Ok? Então, sigamos o raciocínio. Boa jornada de vida é a dos aflitos. Já começou a ficar diferente. Não tem nada mais a ver com felizes. O que a gente estaria entendendo aí? Boa oportunidade de vida ou de encarnação é a dos aflitos. Ficando um pouquinho melhor, né? Já está dando para a gente raciocinar. E a sequência da frase, por que serão consolados? Então vamos lá, vamos pegar tudo junto. Boa jornada difícil, ou boa reencarnação a dos aflitos, porque serão consolados. O fim já não está muito legal aí, né? Vamos entender então isso aí. Por que serão consolados? Mas como é que a gente entende isso? Seria por um acaso assim, serão consolados? Então, quando desencarnar, passou uma vida de aflição,
chega lá no céu, Jesus pega no colo, coitadinho, quanta aflição. Seria isso? Que consolo é esse? Bom, esse exemplo que eu dei é até ridículo, né? Não dá para entender isso como sendo consolo. Então não é isso. É óbvio que não é isso. Essa jornada difícil, ela é nossa. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua reencarnação. Difícil o suficiente para cada um de nós, o quanto a gente suporta a sua dificuldade. E Deus quer que nós passemos por ela pelos nossos próprios méritos. Não é isso? Nós temos que cumpri-las pelos nossos próprios méritos e cumpri-la bem. Mas, então, e serão consolados. Onde é que nós ouvimos Jesus falar em consolado, consolo? Onde foi? Como foi? Em que lugar foi? Porque Jesus falou que serão consolados. E que mais ele falou sobre consolo durante todo o seu tempo que ele pregou para nós? Vocês se lembram de uma passagem onde Jesus se dirigiu aos apóstolos e àqueles que o ouviam, dizendo: eu ainda teria muito a lhes dizer, mas vocês não entenderiam. Mas quando for chegada a hora, ou quando vocês já puderem entender, para ficar mais claro. Então, quando chegar a hora, eu pedirei a meu Pai que está no céu, e Ele vos enviará o quê? O Consolador prometido, que é o Espírito de verdade. E Ele, o Espírito de verdade, vos fará o quê? Compreender, vos esclarecerá tudo o que eu vos disse, tudo o que eu vos falei, tudo o que eu vos ensinei. E também tudo o que pregaram os profetas. Esse foi o pronunciamento de Jesus referente a Consolador, consolo. Ok? Então foi aí que eu fui buscar a explicação para isso. Então vamos ver se funciona isso, se faz sentido, não é isso? Se não fizer, a gente pode falar, não faz, mas eu vou tentar fazer esse caso, ok? Bom, então estamos entendendo o que nessa tradução dessa frase que nós estamos até agora tentando decifrar. É uma boa jornada essa vossa encarnação, porque o Espírito de verdade vos consolará, esclarecendo tudo o que não estiverem entendendo. Faz sentido? Vamos repetir? É uma boa jornada esta encarnação. Bem-aventurado. Tá? Porque o Espírito de verdade vos consolará, esclarecendo tudo que não estiverem entendendo. Então, essa jornada de aflição, essa encarnação será esclarecida ou consolada, tá? Algo nos consolará. Bom, e dito isso, depois de muito tempo, no século XIX, o Consolador veio, por intermédio de Allan Kardec, pela doutrina, pelo Espiritismo, que é uma doutrina o quê? Que nos consola, que nos alivia, que nos tira as nossas dúvidas, e com isso nós podemos ter uma fé raciocinada. Ok? Então, a frase, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nós podemos falar
de uma forma bem clara, dizendo: boa jornada terão os encarnações, nessas encarnações os aflitos, porque contarão com os esclarecimentos e os ensinamentos da doutrina consoladora, a doutrina espírita. Será que ficou claro? Para mim ficou. Espero que tenha ficado para vocês. Eu vou repetir. Eu gostei dessa frase. Boa jornada terão nas suas encarnações os aflitos, porque eles contarão com os esclarecimentos e os ensinamentos de uma doutrina consoladora, a doutrina espírita. Acho que conseguimos. Mas, Heitor, baseado em quê? Você afirma que contarão com a doutrina para se consolar. Bem, vamos lá. A doutrina espírita não faz captação de novos fiéis. Não é nosso ato. Não capta novos seguidores. Por quê? Porque eles devem vir por vontade própria, pelo seu livre arbítrio. Porque ser espírita, seguir a doutrina, seguir o que ela nos ensina e nos manda fazer, é muito difícil. Estudar é fácil, fazer é muito difícil. E se o novato simplesmente ele vir ou vier porque veio ou porque foi convidado, da mesma forma ele vai rapidinho sair. Por quê? Porque saiu. Porque não é fácil cumprir. Então ele tem que vir o quê? Por vontade própria. Então os seguidores do Espiritismo, eles vêm por vontade própria, e nós até dizemos que não é só assim, eles vêm por outra maneira também, por duas maneiras. Eles vêm pelo amor e pela dor. Ok? Concordam? Todos nós ou viemos pelo amor ou pela dor. Todos nós. Por amor. Ele vem quando? Quando ele já tem na alma um sentimento de que existe uma vida espiritual. Aí ele vem, naturalmente. Ele vem por amor. Ok? Então, por amor, ele vem quando ele já tem esse sentimento, já está nele isso. Ou então ele vem o quê? Ele vem pela dor. Motivado por quê? Pelas aflições. Bem-aventurados os aflitos. Eles vêm pelas aflições. Vêm pelas dores das doenças incuráveis. Vêm pelos sofrimentos das perdas de entes queridos. E eles estão em busca do quê? De consolo. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Eles estão buscando o quê? Esclarecimento. Buscando o que mais? Entendimento. Para quê? Para abrandar aquele sofrimento. Abrandar, às vezes, na perda de um filho. Como eu vi hoje, tanta gente sofrendo. Abrandar a revolta contra Deus até. Pela incompreensão. Para que cesse em seu coração as blasfêmias que pronuncia. Não é assim? Os irmãos que vêm pela dor?
Nós que às vezes chegamos aqui pela dor. Meus irmãos, quantas dores, quantos sofrimentos trazem em seus corações os irmãozinhos recém-chegados aos centros espíritas. Eles chegam em busca, como eu disse, de respostas que lhes sirvam de consolo. E por falar em centro espírita, uma vez que está um pouco pesado esse tema, eu me lembrei de algo. Diz que um homem entrou numa casa espírita como essa e ele tinha tomado um goró e estava um pouco alterado. Mas quando se comportou bem, quando chegou no final do evangelho, o dirigente espírita, ao se despedir de toda a irmandade, diz: meus queridos irmãos, como vocês sabem, a nossa casa está precisando de reforma. E aqui vocês sabem, no Espiritismo ninguém é obrigado a dar dinheiro. Ok? Não é necessário, não é obrigado. Mas quem tiver, quem quiser doar para as obras do centro, coloque o que quiser naquele pote. Mas alerto, da mesma forma, quem não tiver dinheiro também pode retirar. Ok? Então, todos se levantaram, se despediram, colocaram a sua doação, exceto o irmão Polisario, que ficou por último. Depois que todos colocaram, ele vai até o pote e enfia a mão e tira todo o dinheiro. O dirigente aguardou a multidão se dispersar e lentamente se aproximou do homem embriagado. E este, assustado com a proximidade do dirigente, recuando, imediatamente começa a explicar: é que eu não tinha nenhum dinheiro e o senhor falou que quem não tivesse... O dirigente, como nós bem sabemos, com todo carinho, com todo amor: calma, não fique nervoso. Aquele ar de piedade, né? Interrompe até não deixa nem o alcoolizado terminar a frase. Eu te compreendo, meu irmão. Você agiu corretamente, você foi certíssimo. Pois você não tinha realmente dinheiro. Mas agora, irmão, você tem. Pode botar tudo de volta lá dentro do pote. Bem, vamos de novo ao tema, né, gente? Mas retornando ao consolo dos aflitos, o que nos ensina a nossa querida doutrina? Qual é o consolo aos aflitos que o Espiritismo traz através de seus esclarecimentos? Diz a doutrina que o planeta Terra é um mundo de expiações e provas. E com isso, o nosso destino é passar por expiações, que são aflições, são sofrimentos e são dores. Muitos dos sofrimentos dessa vida, o próprio homem é o causador deste sofrimento. A grande parte dos sofrimentos dessa vida, nós mesmos somos os causadores. Mas há outros sofrimentos que são estranhos à nossa vontade, ao nosso conhecimento, à nossa participação. Como, por exemplo, o sofrimento da perda de familiares, ou acidentes inesperados,
ou a perda do seu patrimônio, da sua riqueza, da sua fortuna, ou os flagelos naturais, chuvas torrenciais, ou ainda doenças de nascença, ou até as deformidades físicas, a idiotia, a imbecilidade e tantas outras que não partiu de nossos erros nesta vida. Os irmãos que nascem nessas condições e que têm que passar por isso, podem nada ter feito nesta vida para merecer tal aflição. Mas e as crianças então, que morrem ainda pequenas e só conheceram dessa vida o sofrimento da morte? Todos esses são problemas, são aflições que nenhuma filosofia ou religião em momento algum explicou antes da chegada do Espiritismo. Então, até o ano de 1850 e qualquer coisa, ninguém explicava isso. E sem essa explicação, todos esses casos, essas doenças, esses sofrimentos, nós poderíamos considerar o quê? Uma negação da bondade, da justiça e da providência de Deus. Ok? Então, sem essas explicações, até o ano de 1850, podia-se negar a bondade de Deus, a justiça de Deus, porque não existia explicação para isso. Pois então, o que fizeram essas almas que acabaram de nascer das mãos do próprio Criador para sofrerem tantas misérias, doenças em crianças, dores terríveis? Se eles nem puderam, nem tiveram tempo e nem oportunidade para fazer, seja o bem ou seja o mal, e além disso, como pode-se dar a elas um futuro, seja ele de recompensa ou de punição, se eles não tiveram tempo? Isso era o que acontecia antes da existência da doutrina espírita, até o ano, vamos arredondar, 1856, ok? Mas o Espiritismo ensina que, se sabemos que todo efeito tem uma causa, essas aflições, esses sofrimentos, são efeitos que devem ter a sua causa. Então, esses sofrimentos, essas aflições, são efeitos que devem ter a sua causa. E desde que se admita a existência de um Deus justo e bom, essa causa tem que ser justa e boa. Senão, não existe justiça divina. Opa! Mas, se nós sabemos que toda causa ocorre sempre antes do efeito, e desde que essa causa não se encontra nessa vida atual, como por exemplo do bebê, a conclusão que temos é a explicação da doutrina que isso aconteceu numa existência anterior. E se não fizermos nessa vida o mal que originou a aflição, é porque o fizemos em outra. E se nós, que sabemos disso, não aceitarmos essa explicação, nós estaremos novamente, como antigamente, chamando Deus de injusto. Entenderam? Se a doutrina está errada e nós, ou a doutrina está certa e nós não aceitarmos essa justificativa, nós estaremos dizendo que Deus é injusto. O homem jamais escapa, jamais ele se livra às consequências daquilo que ele faz.
Ou seja, jamais se livra ao pagamento de seus erros. E se não os expiar, se não os pagar nessa mesma existência, ele irá pagá-la numa próxima. A desgraça que à primeira vista nos parece imerecida tem sempre a sua razão de ser. E aquele que sofre pode sempre dizer: sofro, então perdoai-me, Pai, porque eu sei que eu pequei. Confio em Ti, Senhor. Então, os sofrimentos que temos são quase sempre a consequência natural da falta cometida. Se o meu erro foi duro e desumano, eu poderei ser tratado com dureza e desumanidade. E se eu fui orgulhoso, eu poderei reencarnar numa condição humilhante. Ok? E se eu fui avarento, se eu fui egoísta, ou se eu empreguei mal a minha fortuna, eu poderei vir como um miserável. E se eu fui um mau filho, eu poderei sofrer com os meus próprios filhos. E assim por diante. Assim são as aflições. Não exatamente assim, mas relativamente assim. E dessa maneira, pela lei de ação e reação, e também a lei de reencarnação, que se explicam como um mundo expiatório que é as anomalias, as distribuições da felicidade e da desgraça entre os bons e os maus. Assim se distribui pelas encarnações, reencarnações, lei de ação e reação. Aqueles que são bons recebendo bondades e os que não são bons recebendo não coisas boas. O homem não deve esquecer-se jamais de que está num mundo inferior, onde ele permanece aqui retido pelas suas imperfeições. Aqui permanece enquanto estiver com suas imperfeições. E a cada dificuldade, cada aflição, deve lembrar que se estivesse no mundo avançado, não teria que sofrê-las. E que só depende dele, só depende do esforço dele voltar para esse mundo ou ir para um outro mundo qualquer, melhor, mais evoluído. Para isso, ele precisa se melhorar. Para isso, ele precisa fazer o que chamam os espíritas de reforma íntima. Então, as tribulações da vida podem ser impostas aos homens endurecidos ou ignorantes, para que aprendam a fazerem uma escolha consciente, uma escolha melhor e assim evoluir. O sofrimento faz com que a gente escolha uma opção de vida melhor. Essas tribulações, portanto, são ao mesmo tempo expiações do passado que castigam e ensinam. Então, ao ensinar, ela se transforma em prova. Ok? Prova para nos preparar para o futuro, para a nossa evolução. Nem todo sofrimento que se passa nesse mundo é um indício de uma determinada falta, como os exemplos que eu dei. Trata-se muitas vezes de simples provas, não expiações, de simples provas escolhidas pelo próprio Espírito para acabar a sua purificação e ainda acelerar o seu adiantamento. Ele escolhe passar por aquele sofrimento, aquela dificuldade. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova nem sempre é uma expiação, e sim só mais uma
impulso para que o espírito que já está evoluindo evolua muito mais. Mas provas e expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Um espírito pode, portanto, ter conquistado um certo grau de evolução, mas querendo avançar mais, solicita uma missão, uma tarefa, pela qual será tanto ou mais recompensado, se sair dela vitorioso. Mas quanto mais penosa tiver sido a sua luta, melhor será a sua recompensa. Um exemplo? Chico Xavier, com problema de visão, tendo que psicografar quase 500 livros. Ele pediu para vir com grandes dificuldades na visão. O sofrimento suportado, vejam bem, não é só suportar o sofrimento. O sofrimento suportado, que não provoca murmurações. Tudo acontece comigo. Então esse sofrimento suportado pode ser, sem dúvida, uma expiação. Mas indica que foi antes escolhido voluntariamente pelo Espírito, ao invés de ter sido imposto. Então, se o Espírito está em condição de suportar, é muito provável que ele tenha pedido esse sofrimento, porque ele sabia que ele tinha condição de suportar. Os espíritos não podem aspirar, desejar a perfeita felicidade enquanto não forem puros. Toda mancha em seu perispírito lhe impede a entrada nos mundos felizes. Assim acontece também aqui na nossa vida, na prática, com os passageiros de um navio que foi assolado pela peste, aos quais esses passageiros ficam impedidos da entrada em solo, na cidade, no porto, até que estejam sarados, purificados. É o mesmo processo. E nas diversas existências corpóreas é que os espíritos se livram, pouco a pouco, das suas imperfeições. As provas da vida fazem progredir, mas se forem bem suportadas. Bem como as expiações que apagam as nossas faltas e purificam. São o remédio que limpa a ferida e que cura o doente. O esquecimento do passado ajuda ou atrapalha? Muitos pensam que o esquecimento é um obstáculo ao aproveitamento das experiências das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu ao nosso passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes, muitos deles graves. Em certos casos, poderia até humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho por termos sido uma pessoa de posses, ou então aflorar o nosso ódio e com isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, o esquecimento do passado traria perturbações inevitavelmente às nossas relações sociais e ao nosso convívio. Deus nos deu, para nos melhorarmos, as ferramentas justas que necessitamos ou que nos são suficientes. Primeiro, Deus nos deu a consciência. Nós não temos a lembrança do passado, nós temos a nossa consciência. E em segundo,
Ele nos deu as nossas tendências instintivas. E por fim, Ele nos tirou as lembranças do passado que poderia nos prejudicar. Esse esquecimento das vidas passadas só existe durante a vida corpórea, a vida encarnada. Só durante essa nossa reencarnação ou nas próximas. Voltando à vida espiritual, o espírito recupera as lembranças do passado. Mas não é somente após a morte ou o desencarne que nós recuperamos as lembranças do passado. Pode-se até dizer que o espírito nunca a perde, pois a experiência nos mostra que mesmo encarnados, durante o sono do corpo, o espírito goza de uma certa liberdade, e nessa liberdade ele tem consciência de muitos de seus atos do passado. Então, durante o sono do corpo, ele goza de certas lembranças, de uma certa liberdade, tá? Então ele tem consciência de muito das coisas que fez no passado. Então, durante o sono, ele vem a ser lembrado por que ele está sofrendo nessa vida. E por que ele está sofrendo, merecidamente. A lembrança que ele tem durante o sono só apaga quando ele está acordado. A falta dessas lembranças permite-lhe ter novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-las. Diante dessas explanações, temos que render graças a Deus pela sua infinita bondade, que nos concede a todos a oportunidade da reparação, que não nos condena à pena eterna pelas nossas faltas. Todos os nossos desafios são degraus da nossa jornada de ascensão. Todos. O sofrimento em si não é um fim. O sofrimento em si é um meio, é uma forma de aprendizado. Desta forma, sempre que formos visitados pela aflição ou pela dor, devemos nos perguntar, com humildade, por que essa dor? O que eu tenho que aprender com isso? Ela não está aqui para me castigar. Eu estou espiando, mas ela está aqui para que eu aprenda. Então, refletir, meditar. Qual é o significado deste meu sofrimento, desta minha aflição? E neste processo de autoanálise temos a chance de compreender que aquela dificuldade é portadora de mensagens importantes para o nosso progresso moral. Se vencermos a revolta, podemos analisar com imparcialidade a nossa conduta e constatar quais modificações de comportamentos nos são necessários praticar. O que devemos mudar em nós com aquelas dores? Todos nós sabemos que durante a poda cuidadosa de uma árvore, notamos que o vegetal verte lágrimas em forma de seiva. Mas depois, ela cresce frondosa.
a lapidação artística da rocha, das pedras preciosas. Quanto mais o ponteiro, impulsionado pelos golpes da marreta, se aprofunda, mais forma, mais beleza vai adquirindo a obra. Se a pedra falasse, ela gritaria de dor. Mas o som que ouvimos é o da marreta no ponteiro. Assim também ocorre com o espírito, quando o sofrimento e as aflições aparam as arestas dos vícios, quando aparam as arestas dos vícios, e ainda dá polimento às virtudes que vão surgindo. Ao final, quando o espírito evolui, já passa a ter uma grande compreensão dos ensinamentos da doutrina espírita consoladora, e conseguindo com isso viver aqui na terra como se estivesse ensaiando uma vida espiritual, ou seja, deixando os prazeres e vivendo as virtudes. É possível nessa fase. É possível, é até natural, o espírito sentir-se feliz com as dores e as aflições. Isso, nessa fase, é algo até compreensível. Então, com um elevado grau de compreensão, é possível, é até natural, um espírito sentir-se feliz com as dores e com as aflições, porque ele sabe que ele está desgastando as suas imperfeições, ele está reparando, pagando os seus erros do passado, ele está sem blasfemar, sem resmungar, concordando em pagar os seus débitos. E com isso, ele se sente feliz. Ele se sente feliz como aquele trabalhador que, no dia a dia de trabalho, a sol e chuva, consegue aquele suado dinheiro para as longas prestações de 30 anos, pagar a sua casa própria. Quando vai chegando o final, mesmo sofrendo as dores do trabalho, o cansaço do esforço, o calor do sol, ele se sente feliz, mesmo sofrendo, porque está vendo o que ele está conseguindo. Da mesma forma que uma mãe, ao gerar um filho, sofre as dores da gestação, feliz. Sofre as dores dilacerantes do parto, feliz. Porque ela sabe que após esse sofrimento, vem a recompensa. Durante esse período de luta, nós temos um importante recurso que devemos utilizar. Então, se nós utilizarmos esse recurso, que é a oração, nós vamos conseguir amenizar e colher o bálsamo da paz. E se além disso, durante esse nosso sofrimento, essa nossa aflição,
nós praticarmos a caridade. Vamos conseguir com isso apaziguar as nossas emoções e projetando o nosso olhar para a vida futura, teremos, sim, condições de compreender o profundo sentido da frase: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que Deus abençoe a todos, que Jesus nos ilumine. Que assim seja.